Jungle. Audio Jungle. Olá, gente. Aqui, Pastor Marcel, começando mais um programa, daqueles programas top, né? Que nós fazemos toda semana. E hoje não vai ser diferente. Hoje estamos aqui com um assunto que você é privilegiado de nos ouvir nesse sentido. Vamos falar hoje sobre adoração. Eu trouxe uma pessoa aqui exclusiva, né? Que gosta, que é de família de levita, que está sempre no meio desse clima, dessa unção de adoração. Não vou dizer quem é agora, é uma pessoa especial, um amigo, mas que canta muito, a sua filha canta muito, são pessoas top. Mas daqui a pouquinho, aqui nessa grande TV, Alô TV, no Alô Verdade, é que tudo é verdade. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, vocês vão conhecer essa figuraça que está aqui comigo. Daqui a pouquinho, From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Seja muito bem-vindo à VitaLux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. VitaLux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Olá, voltamos então. Hoje eu estou aqui com meu amigo, pastor Moisés, homem de Deus, né? Que ele é pastor, cantor, apresentador, empreendedor e compositor. Tem altas músicas, música mesmo, de louvor ao Senhor. Daqui a pouco vocês vão ver. Pastor Moisés, obrigado por estar aqui conosco, meu amigo, meu companheiro, meu irmão. Olá, Pastor Marcel. É um privilégio poder estar aqui nessa TV abençoada, Alô Verdade, né? E estamos muito felizes pelo convite. Muito obrigado, né? Conhecer aqui a produção aqui, a turma aqui da TV Alô TV, né? Alô TV, muito bem, é um prazer, né? Estar conhecendo aqui todos vocês e todos os telespectadores dessa TV tão abençoadíssima. Amém. Pastor Moisés, como estou dizendo para vocês, é um amigo, ele é apresentador também, ele trabalha também numa emissora, né? Mas nós somos amigos aqui, não tem esse problema. E eu trouxe aqui para falar de algo bem importante, que é adoração. Adoração
no sentido não só restrito, mas no sentido amplo de adoração, né? E ele vai contar um pouco da sua história, das suas composições, da sua família, né? O que é uma adoração, e o que é que você fique ligado que vai ser abençoador para a sua vida, tá certo? Pastor Moisés, e aí, como é que tá, meu amigo? Eu tô bem, graças a Deus. Prazer revê-lo, viu? O prazer é todo meu, né? Já tem um tempinho que a gente não se vê pessoalmente, né? Pois é, rapaz. A última vez eu acho que foi lá no meu programa, né? Foi isso. A gente falando de escatologia, né? Do Apocalipse, né? É, exatamente. É tão interessante que eu, pastor Moisés, ele tem um programa, nós falamos muito sobre escatologia, né? Exatamente. Isso, Fizemos estava lá. uma saga do Apocalipse, Nós falamos. né? Começamos o capítulo 1, 2 e nós fomos até o capítulo 6. Foi verdade, é verdade. Nós temos que concluir aquele negócio. Vamos né? concluir. Ó. Pastor Moisés, me conte um pouco sobre essa sua jornada, a sua vida, a sua família um pouco. Vossa Excelência, isso é uma forma, lógico, de conversar, de falar. Vossa Excelência é, na verdade, o Ministério de Campinas. De Campinas. Hoje sim, congregando a gente Bispo-Ides, né? em Campinas, na sede, com nosso queridíssimo Bispo-Ides José do Carmo. Uhum. Que bom. Então você congrega, né, na Assembleia de Deus, e isso é muito importante. O Bispo-Ides, já congreguei lá já há um tempo também. Bispo-Ides, um grande abraço aqui, pastor Marcel, né, pastor Enoque, pastor Samuel, que nos conhecem. Isso, os nossos pastores, né? Tô trazendo aqui uma das suas ovelhas aqui, que você quer especial, né? Com certeza. Moisés, pastor Moisés. Pastor Moisés, e aí, como é que é esse negócio de adoração? A família toda tá Sim. empenhada nisso aí, rapaz? A adoração, eu sou filho de pastor, né? Meu pai era pastor e eu tenho primos, tios que são músicos, alguns levitas e outros que cantavam também no secular. Entendi. Inclusive eu aprendi as primeiras notas a tocar, a louvar com um tio meu que tocava na noite no secular. Entendi. Inclusive até, Marçal, ele me ensinou alguns hinos, mas naquela época ainda criança, com apenas 8 anos de idade, eu ouvia os hinos que a minha mãe passava na época, aqueles discos, né? Vinil, né? Fala vinil, exato. Vinil, exatamente. E aí a gente ouvia ali, pedia a ele, tio, passa isso aqui pra mim, ele ia lá e passava, né? Ainda foi aprendendo e na medida que a gente vai aprendendo e tal, vai despertando outras curiosidades. Como ele tocava no secular, ele sempre mostrava uma música ou outra, a gente queria aprender. E acabou que ele me levou pro secular. Na verdade não foi ele, eu que quis ir também, né? Quando eu já estava ali na adolescência mesmo, já criando uma asinha, eu afastei dos caminhos do Senhor e fui cantar no mundo, né? Fazer shows. Logo eu fui contratado por uma banda do interior aqui em Goiânia, chamada... Não, em Goiânia não, ela era daqui do interior de Goiás, chamada Banda Sonho Meu. Fiquei alguns anos nesta banda. Depois voltei para Goiânia, a banda Fênix, né? Um dos componentes da banda tinha morrido, que era o guitarrista, o Geraldo. Essa é da banda secular, né? Aí essa é uma banda secular. Entendi. E aí a banda tava parando, eu entrei e a banda deu um punch de louco, começou a fazer agendas e a gente fazer shows, né? Aí pelo Brasil afora. Mas a finalidade, né, de quem é um adorador, quem conheceu o Santo do Santo não consegue viver em outro lugar. Entendi. Isso é tão interessante, que na verdade a minha cabeça é um pouco aberta para essas questões, que a gente sempre faz essa classificação. Essa aqui é música do mundo e essa aqui é música de Deus, né? Sim. Na verdade, se nós observarmos, entendeu? Deus está em todas essas questões que a gente não consegue entender. E eu observo que diante do secularismo, né? É lógico que você não canta exatamente diretamente para Deus, mas você canta também para os corações, né? Como você vê, tem músicas sertanejas aí de raiz, coisas boas, né? Muitos hinos cantados na igreja que não é uma adoração. Pois é. Se você for analisar aquela música Raridade, aquela música é uma canção que está falando para uma pessoa, né? Ela fala, não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só imaginar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, né? Você é um bem, né? Aí ele está falando diretamente para uma pessoa. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, entendeu? Então,
ali não é uma adoração, tá entendendo? É uma canção cantada, né, nas igrejas, mas diretamente para uma pessoa, para uma edificação. Isso é tão interessante que não é uma adoração. Eu gosto de conversar com pessoas que estão no meio e que conhecem. Eu, assim, eu de louvor, realmente, eu não sei tocar nada. Eu acho que nem triângulo eu sei tocar, não é? Mas eu sei admirar, eu sei o que é um sentimento de adoração. Você observa. E algumas letras também, né? Isso sempre é interessante. Agora, se você observar, hoje em dia, como nós classificamos a adoração diante da Bíblia, né? Adorar, é lógico, nós estamos falando no sentido de louvar aqui, que, né, é o que nós estamos levando por essa linha, mas adorar a Deus não envolve só cantar, né? Envolve entrega, né? Confiança, respeito, Porque, assim, reverência. o título aqui hoje, o tema do programa é sobre adoração, né? Pois é. Uma adoração cristocêntrica, não é isso? Então, e na realidade, a adoração, ela não tem nada a ver com a regra. A adoração, ela não tem nada a ver com a liturgia. A adoração, ela é espontânea. É algo de dentro para fora. Perfeito. É uma entrega total. Então, quando você, né, quer adorar a Deus, não é só ali na igreja. Não é só ali naquele momento. A adoração é você e Deus. Deus, ele não precisa de um músico para fazer um louvor, para tocar ali uns acordes musicais para alguém adorar, não. Não é só uma questão ritualística. Não é um ritual. Porque é o seguinte, se fosse para olhar por esse lado de técnica, Deus já tem os anjos. Pois é. Que é perfeito, que faz um perfeito louvor. Então, assim, Deus, ele olha para nós e a Bíblia, ela relata, né, ali em João, capítulo 4, a partir do versículo 20, ali vai falar que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores. Pois é. Isso é tão interessante porque eu não sei se eu sou muito prolixo, complexo, eu não sei. Mas às vezes eu estou em determinado culto, né, na igreja, e quando a pessoa fala assim, agora vamos adorar, né? Agora vamos adorar. Eu sei que faz parte da adoração, sim, não, ok. Mas eu acho que a adoração começa quando você sai de casa, quando você chega, em tudo que você faz. Não é agora nós vamos adorar. Agora vamos para o momento de louvor, né? Isso, aquele momento de louvor, aí é você que faz aquela entrega total. Não quer dizer que ali também não é um lugar de adorar. Sim, sim. Você vai ali, mas tem muitas pessoas que vão para a igreja com a motivação errada. Então, dentro da igreja também tem pessoas que vão ali, que tá cantando ali, mas não tá adorando. Tá entendendo? Ele tá cantando, mas a mente dele tá, tô preocupado aqui. Será que eu vou conseguir uma menina aqui dentro da igreja? Será que aqui eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que Deus... Então, ele tá com a motivação errada. Porque ali não é um lugar, você tá entendendo? Para você ir para querer a bênção, mas é um lugar para você ir atrás do dono da bênção, que é Deus. Eu tiro um exemplo como o rei Davi. Davi era um cara extraordinário. Deus, quando ele rejeita Davi, os olhos dele estão procurando. Quando ele rejeita Saul, né? Os olhos dele estão procurando um adorador. Ele falou, aí ele fala assim, achei em Davi o verdadeiro adorador. Pois é. A Davi estava lá atrás das malhadas, mas com a sua harpa adorando a Deus. Sim, entendendo? Um camarada que depois que ele venceu o gigante, depois que ele se torna rei, que ele ganha ali todas as batalhas, foi um cara que nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. É verdade. Você tá entendendo? Davi, ele amava mais a Deus do que o trono. Davi também nunca pediu para ser rei. Foi Deus que escolheu ele e colocou ele lá na cadeira. Pois é. Entendeu? Deus colocou ele no trono. Mas quando eu olho para o Salmo 27, a partir do versículo 4, eu ali entendo o porquê que Deus fala assim, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Pois, o único homem na Bíblia, Marcelo, que foi chamado um homem segundo o meu coração. Mas Davi no Salmo 27, ele fala assim, ó, uma coisa eu pedirei ao Senhor, e eu a buscarei. O que, Davi? Você já venceu todas as guerras. Davi, todos os tesouros do mundo você tem, você é o cara mais rico. Você tá entendendo? O que você quer mais? Ele fala, uma coisa
E essa coisa eu a buscarei, que eu possa estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua beleza, para contemplar a sua formosura, para contemplar a sua grandeza. Por quê? Porque mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Então eu vejo aqui que Davi era um cara que gostava mesmo de adorar a Deus. Tanto é que os salmos mais lindos da nossa Bíblia Sagrada foi escrito por Davi. Exatamente, exatamente. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para você, diante de toda essa gama de conceitos de adoração, que é quem passa o dia todo falando sobre adoração, né? Na verdade, existem 2 palavras no grego de adoração. É proskino e latrel. Nós chamamos latrel, né? Que na verdade, proskino quer dizer o quê? Adorar, reverenciar, beijar, se prostrar. Entendeu? E latrel quer dizer adorar em trabalho, em serviço. Entendeu? São 2 palavras, e tem outra palavra também agora que me falhou aqui a memória. E eu estou falando isso aí porque é o seguinte, quando nós observamos, tem umas passagens que eu acho bem interessantes, tem várias passagens, sobre a adoração cristocêntrica. A adoração cristocêntrica é aquela que você adora exclusivamente a Cristo. Cristo, ele é o centro. Ele é o centro. Falando cristocentro. Cristocentro, né? E eu estava vendo, tem umas passagens que eu acho bastante interessantes. Aquela passagem de Marta e Maria, não é? É bem bacana aquilo ali, que Maria está lá no pé do Senhor, aprendendo, né? Onde fala que Maria escolheu a boa parte. A boa parte é que ela estava ali aprendendo, bebendo das ministrações de Jesus, querendo mais dele, né? Enquanto a outra estava preocupada em fazer uma comida, estava na cozinha, em cuidar das coisas carnais, né? As coisas materiais. Aí eu falo assim, para aí, a Maria, ela escolheu a boa parte. Por quê? Aqui eu vou estar aqui pouco tempo. Daqui um dia eu vou embora e ela tá sugando aqui o que eu tenho para ensinar. Se eu fosse você também largava tudo e vinha para cá. Ó. A boa parte tá aqui perto de mim. Olha, nós vamos pequeno intervalo, mas eu quero continuar sobre esse assunto de Marta e Maria, que depois eu vou te mostrar, eu achei interessante. Bacana. Daqui a pouquinho nós estamos aqui, tá? Vamos lá. Voltando sobre esse assunto. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, voltamos. Vamos dar continuidade aqui na sua estava falando de Marta e Maria. Eu entendo assim, pastor Moisés. Todas as vezes, lá tem os capítulos que agora também fazem. Eu sou um de gravar capítulo, rapaz. Ano passado. Na hora que Marta e Maria estão ali, Maria está aos pés de Jesus e diz que ali ela está aprendendo. E Marta está nos seus alfazeres. Aí são 2 tipos de adoração. É o prosquínio, que é onde ela está se jogando, se lançando, beijando, abraçando ali Jesus, e que é verdade mesmo, não tem problema nenhum, de adoração, de uma forma de adoração. E o latrel, que era exatamente Marta, que estava nos alfazeres tentando agradar Jesus. Quando o Lázaro morre, entendeu? Marta corre até Jesus. Se o senhor tivesse chegado mais cedo aqui, não teria acontecido isso, era muito amiga e tal.
Maria faz a mesma coisa, mas de forma diferente. Ela está aos pés de Jesus falando. Quando ela fala, a Bíblia fala que Jesus chorou. Maria. Pois é. Quando Marta fala, Pois é. Jesus, assim, ele ouviu ela, mas não foi a mesma coisa. Por quê? Porque é diferente de um verdadeiro adorador. E eu acho interessante porque depois são 3 passagens interessantes. Essa na casa lá, Marta e Maria, que é onde Marta está ali trabalhando e Maria está lá adorando. Quando eles vão até Jesus, né, Jesus vem para tentar ressuscitar Lázaro, para ressuscitar Lázaro, desculpa. E depois, quando Lázaro ressuscita, faz uma festa e Jesus está lá também. E Maria está aos pés de Jesus derramando o melhor perfume e Marta ausente. Então eu sempre digo que Maria tinha o sentimento de uma adoradora espetacular, porque ela sempre estava aos pés de Jesus, né? Sim. Isso é muito interessante, rapaz. Maria, ela tinha a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Ela reconhecia que ali estava verdadeiramente o Filho de Deus. Pois é. Quando ele chega ali, naquela casa ali, eles não deu o ósculo santo para Jesus, não beijou ele. E também não deu uma bacia de água que era de costume da época, lavar os pés de Jesus. Então, quando Maria vê aquela situação, aquela humilhação, ela já se joga nos pés de Jesus. Ela pede ali, né, o que ela tinha de melhor, de mais precioso, que é aquele unguento caro, que ela não era uma pessoa rica. Era uma pessoa nobre, ela, né, mas é aquela pessoa que é como se tivesse um cofrinho, juntando todo aquele seu dinheiro ali, você tá entendendo? E ela, naquele dia, ela pegou tudo que ela tinha de mais caro, de melhor, e quebrou ali. E era um perfume Amor de excelência, né? caríssimo. Pois é, feito da Etiópia, parece que era exportação. O cara disse que era um negócio assim, formidável. Aquilo ali, Ela guardava aquilo ali como se fosse, né? incomodou a todos, e principalmente Judas Iscariotes. Pois é, Judas pega esse dinheiro aí, dá pros pobres. mercenário, queria o dinheiro, dinheirinho, perfume, pra ele, né? Na verdade, ele não queria dar nada pros pobres. A verdade era ele que queria aquilo ali. É o que ele queria mesmo. Agora, é interessante, o pastor Moisés, é que o senhor está falando sobre essa questão, nós vamos falar sobre essas questões da adoração, não acho o louvor, né? O louvor também, quando ele flui também na adoração espontânea, né? Você louva assim, cara, todo mundo é capaz de louvar. Até um surdo, uma pessoa que é muda, que é surdo, uma pessoa que realmente tem algum problema de cognição, entendeu? Todo o louvor é um negócio muito pessoal. É uma né? coisa muito forte. Você sabe por quê? Porque, na realidade, se você for olhar, nós como seres humanos, pela nossa pequenez diante de uma grandeza de um Deus tão grande, que criou os céus, a terra, o universo, aí a gente vai imaginar, de onde é que vem esse motor desse amor por nós? O que nós fez para ele descer, se esvaziar e morrer no nosso lugar? Quer dizer, tem alguma coisa aí, né? Perfeito. A Bíblia vai dizer que o Criador do universo se esvaziou. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, você está entendendo? E tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, ele é o Criador de todas as coisas. E aquele Deus que nunca sentiu frio, nunca sentiu dor, né? Agora ele sentiu frio, sentiu dor, sentiu a dor de um traidor, passou tudo que um ser humano passa, tudo que nós passamos, né? A forma que nós sofremos, ele sofreu, sentiu frio, sentiu dor, sentiu a dor de um traidor, sentiu, né? A Pedro 3 vezes o negou, os outros amigos na hora da crucificação o abandonou, mas ele era Deus. Ele veio para nos resgatar. O verbo encarnado. O verbo encarnado veio para nos resgatar. Por quê? Porque ele deu o diapasão, aquilo que era de Satanás, o anjo da luz, Lúcifer, um adorador que adorava ele lá em cima, Deus tirou aquilo dele e deu para o homem. Por isso que a adoração ela é tão forte. Sim. Tá entendendo? A adoração ela levanta a Deus. A adoração, porque Deus, isso aí é dele e ninguém pode tirar isso dele. A adoração é só ele é o único digno de ser louvado e de ser adorado no céu, na terra e no mar. Mas o inimigo, Satanás, ele quer isso aí para ele. Sim. E ele conhece como é que funciona, porque lá na eternidade passada, a Bíblia vai dizer que ele
tá lá em Ezequiel. Isaías. Ezequiel 28 também fala. Fala. Mas eu vou falar de Isaías, que é mais forte. A Bíblia relata ele como a estrela da manhã. Satanás é chamado de estrela da manhã também. Não é só Jesus, não. Ele, como a estrela alva, a estrela da manhã, ele era querubim ungido que andava sobre as pedras afogueadas, Ezequiel capítulo 28, um anjo da guarda. Para ele foi feito os pífaros, os tambores, e ele adorava a Deus ali no Monte Santo. Até que achou um engano no seu coração, querendo ser igual a Deus ou acima de Deus. E aí Deus o expulsou de lá. Você está entendendo? Aí a Bíblia vai dizer que lá de cima, ele falou, eu subirei e farei o meu trono semelhante ao do Altíssimo. E as estrelas tá falando de anjos aqui, vão me adorar. Você tá entendendo? Então ele queria adoração para ele. E se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. É essa adoração que é devida a ele. Tá entendendo? Isso é tão legal que tá falando. Como a gente fala sobre essa questão de adoração, nós estamos falando logo da perspectiva cristã, nós entendemos que adoração também, existe adoração para Satanás, existe adoração para muitas coisas, né? Satanás não abre mão de querer a glória para ele até hoje, né? E nós sabemos que, né, a gente nunca pode subestimar ele, não. A Bíblia vai dizer ali no capítulo 12, tá entendendo? Que, não, na verdade, eu vou falar aqui, não do capítulo 2, eu vou falar que quando os anjos vieram prestar conta com Deus no livro de Jó, capítulo 1, quem que chegou lá? O próprio Satanás. Sim. E Deus fala, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim e desvia do mal? O Senhor cerca ele de bens, tira tudo que ele tem e você vai ver se ele não vai pecar contra o Senhor. Então, quer dizer, ele tem acesso, ele teve ali um acesso ao céu, ele estava lá. Os anjos foram prestar conta e ele foi lá. Pra você ver como ele tem acesso. Poxa, ele entrou no Éden lá, ué, fez um homem pecar. Ele teve acesso ao Éden, então ele ele tem acesso a esses lugares. Mas no capítulo 12 de Apocalipse, que eu já ia dizendo ali, né? No capítulo 12, a Bíblia vai dizer que ali ela já relata ele como um dragão, né? Sim. Que vai trazer uma terça parte, mas Miguel vai derrubar ele. Você tá entendendo? E aí ele vai ser preso, vai ser lançado no lago de fogo. Então a hora dele vai chegar. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, na sua onipotência, para ele não há princípio de dias e nem fim de existência. Ele é eterno. Ele se move na eternidade. Então um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Ele está aqui na eternidade. O homem não. A geração vai passando, nós vamos morrendo, vai vindo outro. Mas para Deus, aquilo ali é como se fosse um dia para ele. Então, vai chegar a hora de Satanás, você está entendendo? Nós estamos aqui na dispensação da graça, já no final dela, né? Porque hoje nós estamos em 2025. Para 2033 e meio, falta o quê? 8 anos. Para dar 2000 anos. De 2000 anos em 2000 anos, nós sabemos que é uma mudança de dispensação. Então nós estamos no finalzinho da dispensação da graça. Então nós já vamos ver que vai acontecer muita coisa nesse período. Né? E nesse período tem que adorar, né? Nós temos que estar adorando. Porque se né? adorar, Tem que estar preparado, sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. E quando ele voltar, se você não tiver com as malas prontas, você fica. E é melhor você ir no primeiro trem. Você tá entendendo? Pega o primeiro trem, porque depois que você ficar aqui, você vai ter outra chance, mas você não vai ter a mesma oportunidade de quem pegou o primeiro trem. Né? Aquele que for arrebatado, subir, ele vai ser da descendência das estrelas. Deus fala para Abraão, Abraão, conta as estrelas do céu. Não dou conta. Conta a areia do mar. Deus deu 2 descendências para Abraão, a descendência da terra e a descendência das estrelas. E a descendência da terra ficou para quê? Para os judeus. Por isso que eles não aceitam Jesus. Eles não é messiânico. E aquele povo ali, eles não adoram Jesus. Então, mas Deus tem alguma coisa com aquele povo. A riqueza da terra é deles. Tá entendendo? Então, assim, hoje, né, só lá no Mar Morto, lá já descobriu que lá tem 4 trilhões de ferro que eles nem pôs na mão nessa grana. Descobriu lá agora também uma montanha cheia de ouro. Tá lá em Israel. A riqueza do planeta Terra daqui a pouco. Deus someteu o meio deles. Né? E muita coisa vai se cumprir ali, né? Vai se cumprir. Mas agora a riqueza maior tá na mão da igreja, que é a descendência das estrelas, que é dos adoradores. Você tá entendendo? O arrebatamento. Então, assim, se nós for analisar, Marcel, só na nossa galáxia, aqui, ó, na Via Láctea, onde está o planeta Terra,
tem mais de 200 bilhões de estrelas. E ele já descobriu que lá em cima lá tem estrelas cujo núcleo dela é mais de 50 bilhões de quilates de ouro puro. Então esse ouro que tem aqui na Terra aqui é pó de estrela, nós fica ciscando aqui, né, querendo, né, assim, riquezas, querendo o ouro da Terra, sendo que a maior riqueza está lá em cima. E a Bíblia fala que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Isso é tão interessante, que quando a Bíblia fala, só Ele toda honra, toda glória e todo louvor, né? Todo louvor. Louvor em termos de adoração, toda honra em termos de adoração, toda glória em termos de adoração, né? Então, quer dizer, Jesus é para você adorar. Até diga, eu arrisco, o pastor Moisés, que Jesus não é para se entender muito não, entendeu? Porque Jesus é muito profundo, sabe? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, quer viver bem? Fale, faça a vontade de Deus. Eu falei, beleza, só que eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente não sabe nem qual é a nossa vontade, imagine a vontade de Deus. Então, na verdade, quando eu vejo a questão cristocêntrica, a questão de você adorar a Deus é você lançar sobre Ele tudo. Porque se você quiser lançar como do entendimento, você não vai conseguir nunca, meu amigo. O que Jesus falou para Maria? Ela lançou aos pés de Jesus, ela falou assim, essa aqui é a boa parte, que nunca será tirada. E hoje nós estamos aqui fazendo menção dela. Pois é. Tá entendendo? Jesus falou assim, olha, o que ela está fazendo aqui vai ficar escrito para sempre. E aí, ou Jesus ele era doido ou ele era Deus. Pois é. Porque ele falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu fico com ele, Deus. Né? Você falou uma coisa bem interessante, ou Jesus é louco ou é Deus. Porque falava cada coisa, ele falava assim, ó, lança sobre mim o teu fato, que o meu é leve. Jesus nunca falou assim, olha, tem que fazer assim, 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 assim. Ele nunca falou isso. Ele falou, lança, porque tu não vai conseguir sustentar o teu fardo. Então, quando você se sujeita a Jesus, quando você se sujeita a Deus, você se sujeita muitas vezes na incompreensão. Mas é você se lançar, isso é uma adoração. Tem uma passagem que eu acho interessantíssima, daquele leproso que foi até Jesus, entendeu? Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Mas só que antes de ele pedir, ele adorou. Aí, entendeu? Ele adorou antes de pedir. Ele adora e pergunta, se o senhor quer me tornar limpo? O senhor quer que seja limpo. Então, às vezes, as pessoas querem primeiro fazer, primeiro pedir, para depois adorar. As pessoas, na realidade, elas querem a bênção, não quer o dono da bênção, né? Não é muito mais melhor você ter o dono do ouro e da prata? Ter o dono. Não ajunteis tesouros da terra. Você sabe por quê? Porque o nosso pai ele é bom. Antigamente, né, a igreja, ela não tinha ouro nem prata. Mas ela tinha muita unção. Demais. Já a igreja tem ouro e tem prata. Mas a unção está acabando. Né? Quando Pedro, né, e João foi ali no templo, né? No templo ali, na hora do coxo ali, né? Tinha um coxo lá. E aquele coxo ali, né, pediu uma esmola. O que Pedro falou para ele? Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Hoje o que está faltando eu levanto e anda. E ele fala assim, eu não tenho prata, não temos ouro. Mas olha para nós. Olhar para nós. Não temos prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Cara, isso é interessantíssimo. Então hoje nós não vê mais isso. Vê, mas é pouco. Porque ainda tem muitos homens de Deus que Deus usa no ministério da cura. Eu não estou falando que não tem. Mas era para ter muito mais. O problema é que, assim, não é errado a igreja ter dinheiro, porque o nosso pai é dono do ouro da prata. Mas as pessoas, às vezes, colocam o coração primeiro no dinheiro, no que no dono da bênção, no dono da unção. Entendendo? Então, assim, na realidade, naquela época não tinha o ouro e nem a prata, mas os caras tinham unção. Você tá entendendo? E a finalidade era hoje é ter o ouro, ter a prata, mas também não deixar a unção de lado. Amém. Aí tem uns. Amém, eu creio. Meus irmãos, nós vamos mais para um intervalo. Nós já voltamos já, porque o pastor Moisés tem um clipe que eu acho lindo, a música que ele compôs, né? E nós vamos colocar para você assistir e adorarem. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. É só
ainda reina, Senhor dos exércitos, é o teu nome, o guarda de Israel, contigo está. Não é o fim da história, Deus não se esqueceu, pois Ele é fiel, Deus que não muda. O céu se abriu e anjos descerão, milagres virão, milagres virão. Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi promessas que Deus não cumpriu, nunca vi um filho sem resposta, nunca vi batalhas que Deus não venceu, nunca vi alguém que Deus abandonou, nunca vi a dor vencer o amor. Ele te ama, teu choro acabou. Não é o fim da história, Deus não se esqueceu, pois Ele é fiel, Deus que não muda. O céu se abriu e anjos descerão, milagres virão, milagres virão. Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi promessas que Deus não cumpriu, nunca vi um filho sem resposta, nunca vi batalhas que Deus não venceu, nunca vi alguém que Deus abandonou, nunca vi a dor vencer o amor. Ele te ama, teu choro acabou. Meu Deus fiel, grande em poder, te louvarei. Meu choro acabou, meu choro acabou. Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi promessas que Deus não cumpriu, nunca vi um filho sem resposta, nunca vi batalhas que Deus não venceu, nunca vi alguém que Deus abandonou, nunca vi a dor vencer o amor. Ele te ama, teu choro acabou. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele.
Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Olá, eu sou Maria Benatti, eu sou apresentadora de um programa maravilhoso aqui na Alô TV Brasil, que é o Alô Saúde. Eu estou passando por aqui para convidá-lo, para nos prestigiar, para que você se informe com os melhores. Os melhores profissionais estão na Alô Saúde falando sobre temas variados, né? Saúde de uma forma geral, falando sobre saúde, prevenção de doenças. E você é o nosso convidado, o meu convidado, para estar me prestigiando, nos prestigiando aqui na Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui. Olá, eu tenho certeza que vocês estão assistindo esse clipe aí, vocês estão amando esse clipe do Pastor Moisés. E eu quero fazer uma pergunta aqui, Pastor Moisés, né, sobre a sua vida, né, como nós conversamos um pouco da sua família. Você tem uma filha também, né, que é uma levita do Senhor, né, que chama levita, você é uma adoradora, né? Conta um pouco dessa... A minha filha, Deus, né, escolheu ela desde o ventre da mãe. E ela louva a Deus desde criança. Eu tenho vídeos dela adorando a Deus com 3 anos. Assim que ela começou a falar, já começou a cantar. Então, assim, hoje ela já está por 15 anos. Gravou agora 3 DVD, né? Tem uma empresa aí em Goiânia aí que pegou o ministério dela, as músicas dela, as composições dela. Fizeram 3 DVDs agora. E vai ser lançado agora no mês que vem. Inclusive tem uma canção, essa canção aí, né? Teu Choro Acabou, Eu Quero Acabou. Ela foi lançada agora também. Lindo esse clipe, eu tenho certeza. Se você quiser procurar aí nas redes sociais, cantor Moisés Filho, né? Teu Choro Acabou. Você vai poder curtir aí, você curte, compartilha aí, dá aquele joinha, tá? A música ficou muito linda, uma canção. Muito. Uma canção para você refletir e é uma canção para te edificar, para te abençoar, para te restaurar, para te levantar, tirar você da angústia, talvez de uma depressão, né, de um mal-estar, que eu sei que os dias são maus, para muitas pessoas não está fácil, mas através de uma verdadeira adoração, eu creio que pode mudar, né, o quadro da sua história, através de uma simples canção que foi adorada, né, que foi interpretada para Deus, uma adoração da alma mesmo, de dentro para fora. Eu conheço o Pastor Moisés, né? Conheço sua família, e são pessoas de grande responsabilidade diante dessa questão de adoração, né? E dizer que para mim é uma satisfação, uma alegria tê-lo aqui com a gente, Pastor Moisés. E vai ter outras vezes aqui comigo para poder estar conversando sobre outros assuntos. Qualquer dia vamos dar uma sequência em Apocalipse, sei que a gente tá se cobrando disso aí, né? Que Muito bom, né, rapaz? E dizer que o Pastor Moisés, entendeu? É um tema que eu gosto muito, né? Que eu amo muito. Inclusive, eu queria também fazer menção do meu filho, que é o Marcos Paulo, conhecido carinhosamente pelas redes sociais aí como Paulada Bés. É um grande contrabaixista, né? E Deus tem levado ele aí para as nações. E ele louva a Deus com o contrabaixo. Ele é um músico profissional, hoje já tem várias empresas patrocinando ele, inclusive chegou 4 contrabaixos agora, da Waldman, né, para ele. E ele tem, assim, o interessante, o menino fez agora 20 anos. Novinho, né, Rafa? Novinho, mas ele fica mais voando do que no chão. É brincadeira, é a forma de falar, porque graças a Deus é viajando muito com os maiores cantores do Brasil, fazendo a obra de Deus. Então, assim, a minha família é uma família de levita, né? Tanto a minha filha, a caçula, que é a Esther, e o Marcos Paulo. Eu tenho mais 2 filhos também, adotivos, que é o Lucas e a Ellen. O Lucas também virou um grande guitarrista. Hoje não exerce mais a função de músico, mas é músico, porque entrou na família, vira músico. A Ellen, eu coloquei ela
para aprender violino, mas ela não quis, ela entrou para coreografia, gosta de dançar, mas todos são adoradores, enfim, né? A minha casa, eu posso dizer, como diz Josué, né? Eu e minha casa, nós servimos verdadeiramente ao Senhor. E ser adorador é isso, é servir ao Senhor. É como diz o Salmo 29:2, que eu gosto muito, que diz: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Né? Então, Deus é para se adorar. Né? E nós adoramos em todos os sentidos da nossa vida. Né? Nós adoramos com a nossa vida, nós adoramos com a família, nós adoramos com os nossos bens. Adoração não é apenas cantarolar, ainda que seja uma adoração também, né? Cantar, louvar, mas tem muitas pessoas que estão apenas cantando, não estão louvando, né? São duas coisas diferentes. E eu quero parabenizar você pela família maravilhosa que você tem, né? Pelos filhos que estão aí nessa questão de ascensão ministerial nessa área de louvor, né? Que sabe que é uma batalha também, é uma guerra espiritual, né? Que tem nesse meio. E dizer, pastor Moisés, que a casa está aberta para você. Amém. Eu que agradeço, né, a você, Marcel, pelo convite, né? E sempre que precisar, né, a gente vai estar aqui, né? Somos parceiros, amigos. Eu conto também com a sua presença ali. Vamos usar no nosso programa, Hora da Adoração. Gente, isso aqui é um negócio tão interessante que eu trago amigos, mas eu trago amigos que vivem isso. Eu não estou dizendo que eu estou trazendo pessoas perfeitas, que perfeito só é Deus. Mas eu trago pessoas sinceras que vivem isso. Né? E isso é muito importante. É por isso que no meu programa é Alô Verdade. Às vezes a pessoa fala assim, Alô Verdade. Mas às vezes a pessoa não pode. Pode, entendeu? Isso é questão de cada um. Interessante, né? Alô Verdade, o tema que nós estávamos falando aqui, né? Naquela época que Jesus esteve aqui na Terra, o camarada chegou e falou assim, o que é a verdade? E Jesus já tinha falado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos falar aqui só a verdade. É tudo sobre ele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não sobrou nada para nós, nada, né? Toda a honra é dele. Eu que na Bíblia tem dois axiomas, duas verdades inquestionáveis. É Deus santo e homem pecador, não é? E às vezes eu me classifico como santo pecador. Então, gente, olha, mais uma vez eu quero agradecer a vocês, né? E eu quero que o pastor Moisés faça suas considerações. Né? Ele também é um empresário que trabalha com alumínios, né? Essas questões, não sei como é que chama, muito bem, mas é um empresário também muito alumínios MR. É muito bem sucedido, né? E, então ele adora a Deus porque ele tem que adorar mesmo, porque ele ama a Deus. Não é por questão financeira, né, pastor? Verdade. Deus tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural. Eu costumo dizer que nós somos instrumentos daquilo que Deus quer fazer e se não é a misericórdia, a bondade dele, nós não teríamos condição e capacidade para isso. Que benção. Então, vou dizer a última frase. Você parece com aquilo que você adora. Não esqueça isso. Você parece com aquilo que você adora. Então, se você adora qualquer algo além de Deus, você vai parecer exatamente com aquilo que você adora. É verdade. Um grande abraço, pastor Moisés. Mais obrigado, Marcel. Muito obrigado mesmo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os telespectadores que acompanham aqui o Alô Verdade, né? E que vocês aí daqui desse espaço da Alô TV, muito obrigado aí à diretoria, né? A toda a produção. Estou lendo, né? Isso, estou lendo. Que Deus abençoe todos vocês pelo carinho, pela recepção, tá? E pode contar com a gente sempre que precisar, estamos à disposição. Gente, obrigado. Fique com Deus. Até o próximo programa.